gravando. Hoje é o segundo dia do workshop. Hoje é dia 23 de junho e a gente vai dar continuidade a como perguntar. E eu vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela toda, né? A tela toda. Não vou compartilhar um pedacinho. Ele dá menos trabalho aqui. E aí, compartilhando a tela toda, eu tenho que achar o PowerPoint e perdi o PowerPoint. Aqui. Ah, tá aqui. F5. Estamos agora. Teríamos que estar, né? Vamos lá. F5. F5. Pronto. Vocês já devem estar vendo aí o segundo dia. Eu mandei um texto para o Humberto. Humberto, você leu o texto? Li correndo aqui agora, antes de entrar. Uhum. Mas você falou sobre o primeiro, segundo e terceiro encontro. Mas hoje é o segundo. É. O que o texto, sem ler, né? O que o texto traz como metáfora? Metáfora era negócio de cachorro. Antes você estava com um comando simples, né? Era uma história dessa, assim. Tá, depois o Humberto vai compartilhar o Mariano com você. Mas escuta, o caso é o seguinte, nós estamos com um cachorro filhote e estamos treinando e adestrando para o pastoreio de ovelhas. Mas o cachorro não fala, ele não nasce pronto. Então, primeiro encontro é au, senta, deita, vem, corre, para, finge morto, entendeu? O segundo encontro, que é hoje, já é um cachorro mais maduro, que você senta, pega, para, ele já está mais adestrado. No terceiro encontro, que eu acho que é o mais importante, a gente vai dedicar um capítulo específico, que é o capítulo 4, que eu espero que vocês leiam antes do dia. E o terceiro encontro, o cachorro já é muito mais esperto. Se estiver chovendo, ele faz isso. Se não estiver chovendo, mas está muito quente, ele leva o rebanho pela trilha do rio para beber água. Quer dizer, não ele, as ovelhas. Então, o terceiro encontro é quando o cachorro já vai estar bem mais esperto. Lembra que nosso assunto hoje é aprofundar com algumas técnicas. E as técnicas, elas existem para te orientar a se adaptar ao LLM, porque não é que a técnica é aquilo que você garante resultado por ser uma técnica. Ela existe porque o LLM tem limite. Por enquanto, tem vários limites, e essas técnicas ajudam você a entender o limite, te dão uma lógica de entendimento e supera o limite. Então, eu fiz um mapinha de palavras aí do que a gente vai discutir hoje. E aí, o que ficou maior é o Chain of Thoughts e o React. Então, são técnicas. Quais foram as técnicas, Humberto e Mariano, que a gente falou na primeira vez que nós nos encontramos? O Zero Shot. Certo. Shot. Para que serve isso dentro do LLM? Esquece outras coisas que a gente viu, Mariano. O que é isso no LLM, na caixa de texto? O Zero Shot, Few Shots. É uma orientação, né? Para ele se guiar e me responder melhor, né? Ao objetivo que estou procurando. Mas é porque você não sabe se expressar ou porque o LLM está começando a entender? Porque está começando a me entender, né? De alguma forma. Humberto, que outra técnica a gente falou, que outro recurso a gente falou no primeiro encontro? Falou em definição de papéis. Falamos em prompt de sistema, prompt de usuário. O prompt sistema é para explicar para o sistema como é que ele se comporta. Isso, não tem que ficar repetindo toda vez, né? Eu e não o quero prompt bullet. do usuário?
O prompt do usuário é onde você dá o comando daquela informação que você está buscando. Ok. E quando você configura o sistema dentro daquele projeto, ele respeita as duas coisas, tanto o que está no próprio sistema quanto o que você pediu no do usuário. E me diz uma coisa, a gente pode dizer que para falar com LLM, a gente poderia mandar no mesmo prompt orientações para o sistema e a pergunta? Pode. Uhum. De preferência, o prompt de sistema logo no início. Acho que eu li isso Sim. hoje. Aqui no Mas seu- aí, repetindo, a gente fazer um prompt completinho, tem o zero shot, few shot, fazer o perfeito, vai ficar muito grande, não vai, Mariana? Vai sim. Então, se ficar um prompt perfeito muito grande, a sugestão da primeira encontro era fazer templates. Correto? E tão comprido que você não vai conseguir lembrar para escrever tudo direitinho. Então, templates. Eu mudei o encontro de hoje para incluir alguma coisa não prevista, mas que não atrapalhe o propósito do encontro, só dá mais produtividade. Então, vamos passar aqui. No capítulo 3, que é o do Caderno do Homem Desnudo, técnica avançada de prompt, porque a que a gente viu antes era básica. Então, no próximo encontro vai ser super avançadas. Não sei. Nível da NASA. Vamos lá. É como o Chain of Thoughts, o React, o passo a passo, e os híbridos. Híbridos, Mariana, é juntar tudo. Né? Mostra como analisar, ajustar, refinar, integrar ferramenta externa. Opa, já não estamos mais falando de LLM. Já estamos falando de integrar ferramenta externa, porque o LLM original é aquele prompt, aquela caixa de texto. E ele te dá uma resposta baseada no conjunto de informações das matrizes vetorizadas, daqueles bagulho todo que ele tem. Mas quando eu falo em integrar ferramentas, nós já estamos saindo do conceito simplista do LLM. Nós estamos agregando coisas melhores, né? Faz sentido. É que nem você tem uma ferramenta de gestão de projetos, que vocês estão bem familiarizados, ele calcula, ele define o custo, ele soma tudo e tem uma ferramenta que desenha linhas. Tá bom. O basicão da análise de projetos é números, desvios, valores. Mas uma ferramenta externa ou uma ferramenta nativa permite ele desenhar curvas, fazer gráficos. Então, aquele software de gestão já foi melhorado com ferramentas. Então, acho que o nosso LLM está melhorando, saindo da caixa de texto e já permitindo algumas coisas. Vamos falar sobre isso. Tom e sentimento, a gente comentou alguma coisa, mas eu incluí esse verdinho aceso aí, tá vendo o verdinho aceso, Mariano? Incluímos no MindGPT. O Mariano usou projetos ou usou o MindGPT? Os dois. Os dois. O Humberto Palácio usou alguma coisa que não estava previsto no encontro 1? Eu usei os projetos. Projetos, certo. Bom, não tem como fugir as coisas que existem, você não finge. Eu tentei fazer vocês fingirem que eram adestradores de cachorro filhote. Mas os caras já têm umas ideias aí. Nós temos 8 atividades para fazer. A primeira é aplicação dentro dos LLM, dentro da caixa de texto, Chain of Thoughts. Depois nós temos o React, dentro da caixa de texto. Depois o passo a passo, no nosso caso de OS, para criar indicador de desempenho. O que são as grandezas? Quais são as grandezas? Agora pega as grandezas. Diz para mim. Agora divide uma pela outra. Bota em percentual, multiplica. É um passo a passo que tu está explicando dentro do prompt. É uma técnica, um probleminha daquela inteligência. É uma característica da inteligência. Ela realmente não pensa. Ela concatena coisas dentro de uma probabilidade. Depois vem o sentimento de tons e sentimentos, só para você testar
o React, e para você testar as saídas, o Toolformers, que é uma coisa interessante que a gente vai ver, e os outros dois são meio bons. Mas tem que ter para você cumprir todo o programa. Então, a gente, antes de partir para o assunto, eu tenho que lembrar você que LLM só prevê texto. LLM não pensa. Não se apaixone pela LLM. Não se apaixone. Ela não pensa. Se você falar com ela, você vai até se apaixonar. Mas é porque tem um conjunto de informações para te levar a isso. E só entende o que está no prompt. Tem as ferramentas. Talvez ajude o seu prompt. Tem um prompt modelo, template, que talvez ajude o prompt. A gente está tentando fazer um prompt bom. É o prompt engineering. Vamos ao primeiro assunto. Chain of thoughts. Lê para a gente aí, Mariana. Pensar em voz alta. Você leu o material, Mariana? Eu utilizei a IA para me explicar sobre o capítulo 3. Tá bom, tá. Então vamos lá, leu aí o Pensar em Voz Alta para a gente, vai. O Chain of Thought nasceu da ideia psicológica do Think Aloud, Cloud. É isso? Think Aloud. Think Aloud. E ganhou forma prática com o paper Chain of Thought Prompting Elicit Reasoning in Large Language Model, que mostrou como pedir ao modelo para mostrar o raciocínio eleva a precisão em problemas complexos. Então, o que é o COT e quando usar? Basicamente, isso vem do ser humano. Lembra que ela não pensa. Então, isso é uma simulação. Então, quando você estiver conversando com a caixa de texto, você vai fazer isso para mim. Você vai pesquisar e fazer isso para mim. Me diga como você imaginou fazer isso. Aí ele vai dizer, primeiro eu vou pesquisar o assunto. Depois eu vou filtrar se o assunto é o assunto. Depois eu tiro o que não é do assunto daí. Depois eu faço uma avaliação e faço um texto grande. Depois eu retiro as repetições. Depois eu vejo se o texto está de acordo com o estilo que você pediu. Isso aí significa que você quer saber como é que a LLM chegou à resposta. Por quê? Como é que você descobre que ela tomou uma decisão errada ou não considerou o estilo de texto que você pediu? Simplesmente porque você não pediu estilo nenhum. Aí você tem que refazer o prompt, considerando o estilo que eu vou te dizer a seguir. Aí me diz como é que você fez. Aí ele vai fazer e vai te dizer a cadeia de pensamento. Lembra, gente, não é um pensamento, mas é como se fosse. E aí o Think Aloud é uma coisa que acontece com o ser humano, o pessoal diz, que como é que eu vou fazer isso? O cara pediu para eu fazer isso. Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu vou ter que ir lá no almoxerifado, mas e se não estiver aberto? Que horas são? Eu acho que está aberto. Então eu vou lá. Eu vou falar com o cara. Mas se o cara estiver tomando café, eu vou chegar e vou falar, para o café. E você fica falando sozinho. É a cadeia de pensamento de como você vai executar um comando. É claro que algumas pessoas são mais malucas que outras, mas algumas simplesmente vão e fazem. De que ano é isso aí, Humberto? Essa Chain of Thought Prompting Elicit Reasoning 2022. Que ano nós estamos? 25. Então tem Essa técnica, mais ou menos 3 anos. Essa técnica surgiu, não é nova, quer dizer, nova que eu digo 2025. Então essa técnica que é um apoio para você melhorar no seu prompt, ou ver o que ele está fazendo para você melhorar o seu prompt, ela é antiga. Será que eu preciso fazer isso hoje ainda? Ou será que elas já evoluíram e já fazem isso sozinho? O Chain of Thoughts. O Reasoning. Parece que agora tem um nome novo. Ela faz Reasoning. Razão. Justificando. É o React que vem depois? E aí, repete.
É o React que vai... Não, o React é outra coisa. É para melhorar o prompt. Nós estamos discutindo prompt. E você, que se sente um incompetente, na verdade, não é um incompetente. É que você precisa entender a limitação da coisa. E as técnicas estão chegando para você contornar a limitação das coisas. Ela não lê pensamentos e ela não entende sublinhas, nem te conhece, nem conhece o serviço. Então, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, a pessoa já tem entendimento do ambiente, já te conhece, sabe que você é marrento e vai fazer a coisa pensando antes. Nesse caso, essas duas técnicas que estamos falando, o Chain of Thoughts e o React, é para que você possa ver se ela está fazendo como você espera. Porque nosso assunto aqui é perguntar. Perguntar e receber uma resposta. Vamos ver o React. O que te dá a impressão que é o React, Mariano? Você não leu tudo, né? Mas não. Não, então, pelo que eu li, é uma coisa mais criativa, né? Tem como estágios, onde ela vai procurar alguma informação e depois disso vai raciocinar, né, um pouco. E vai buscar outra informação e por aí vai. Não sei de que ano é o paper que levantou essa técnica, eu não coloquei aí. Mas não é de hoje, não é de ontem, nem é de janeiro. Humberto, vamos ver depois que o React já existe, está funcionando, querendo você ou não. E tem um motivo. Bom, o React é o seguinte, ela representa uma evolução. Claro, né? Tornando os modelos não só de pensar, cuidado, tá? É uma figura de linguagem, mas também interagir. Então, vamos lá. Mariano pergunta, verifica para mim, em tudo que nós temos, se foi comprado ou não EPI para a turma da manutenção. É o próprio do Mariano. E o Mariano até perguntou, como é que você vai me responder? Me explica. Aí ela pensa, ela vai dizer, eu vou pesquisar todos os arquivos que existem aqui dentro. Depois eu vou fazer uma lista só do que é EPI. Depois eu vou fazer uma lista só de EPI de manutenção. Depois eu vou fazer uma lista de ordens de compra. Depois eu vou ver se a ordem de compra é de manutenção. Aí ele explicou para o Mariano. Mas o React é quando você pede para que ela se entreviste, para que ela pegue mais informações para o prompt ficar mais preciso. Imagina que você diz no prompt, me dá todos os materiais comprados para manutenção e etc., mas me pergunta o que for necessário para você chegar ao seu objetivo no limite, cuidado, de 5 perguntas. Priorize as perguntas mais importantes. Está entendendo isso, Mariano? Sim. Hoje eu pedi o ChatGPT para ajustar um logo para virar uma imagem de perfil do WhatsApp. E aí ela me devolveu com algumas perguntas. Seria um React? Ela não fez. Ela te devolveu com algumas perguntas e você não mandou ela fazer pergunta? Eu só falei, eu quero um logo para pôr no WhatsApp. Sim, eu entendi. Seguindo essa base aqui. Ela falou, mas você quer que eu siga um estilo minimalista, ou não sei o quê, bota uma borda? Certo. Mas a pergunta para vocês é a seguinte, você pediu isso para ele? Não, e ela me perguntou sem então ela tomou uma iniciativa, é isso? Ela tomou uma iniciativa? Tomou. Mariano, além de pensar... Para ela não trabalhar à toa, né? Às vezes ela ia entregar algo que estaria fora do... Não é porque ela pensa, nem é porque ela é proativa. É porque os desenvolvedores sabem que perguntas muito abertas podem gerar uma coisa que você vai dizer que está ruim. E aí ele vai ter que fazer de novo. Porque você não sabe perguntar. Vai ficar queimando água, né? Um balde de água. Vai ficar fervendo água à toa. Então, vamos lá. Quando o esforço computacional é muito grande, você não precisa pedir React. Quando você pede um Deep Search,
que seria pesquise, aí nós vamos falar sobre isso no final, pesquise a fundo na web, nos institutos internacionais, em cada buraquinho que você... Aí ela vai gastar minutos, além de muitos baldes d'água. Então, ela vai te perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu pesquise isso, 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 isso? Tem que ter aquilo? Tem que ser assim? Tem que ter mais isso? Você responde, sim, não, não, sim, sim. E ela faz a pesquisa. Ela já se preocupa que você melhore o seu prompt. Nós estamos perguntando, nosso assunto é prompt, então a técnica de 22 é para você ver se ela está fazendo como você quer, ou se falta alguma coisa. E a técnica do React é que ela, dependendo da sua instrução, ela te pergunte tudo que for necessário para que isso fique redondo. E ela vai começar a pensar assim, se ele perguntou todos os dados, todos do Dropbox, todos do diretório, todos do planeta, todos na web. Aí você fala, não, é só do Dropbox. Ah, só do Dropbox. Eu ia trabalhar à toa. Entendeu? Bom, né? Uhum. Eu vou trabalhar à toa. Entendeu isso? Então, o React é isso. Nós temos um exercício para fazer, que você vai fazer no chat, na caixa de texto. Não tem que ficar usando grandes coisas, não. O exercício é para você usar, faz um prompt, e aí me pergunte o que for necessário para alcançar esse objetivo. E ela vai ver que esse objetivo tem um prompt, mas o prompt está muito fraco. Então, ela, com esse objetivo, te pergunta coisa para você melhorar, ela melhora o seu prompt. Eu fiz com alguns de vocês aí, depois que estava tudo pronto, os requisitos de sistema, a gente pegou o requisito do sistema e faz um prompt que consiga contemplar isso tudo, que você entenda. Aí ela pegou aqueles requisitos em frases, em itens, e colocou num prompt maneiro, bem comprido. E, teoricamente, para ela é muito mais claro do que simples tópicos. E dá mais chance de você dizer, mas não é sempre, é frequentemente. Aí tu muda a palavra, frequentemente. Aí você ajusta o prompt. Bom, fechou esse entendimento, Humberto? Sim. Outra coisa que a gente tem no capítulo 3, que vocês não leram tão com carinho, é a conversa com o especialista. A gente... É outra técnica, né? Deve ter sido feito em 2023, 2024. Você dizer que era uma persona. Diga que ele tem que assumir um papel, não é isso? O detalhe aqui não é bem só um papel. Não é um papel de educador. Não é um papel de político. Não é um papel de marqueteiro. É um marqueteiro especialista em... E aí, com isso, o ChatGPT ou o seu LLM do Gemini não só atuará no papel de instrutor, professor, oficial da Marinha, ele vai ter uma maneira de apresentar o assunto, porque a base de dados dele consegue dirigir a resposta dele, dirigir a pesquisa dele naquela direção que o tema tem que ter didática. A coisa tem que ser bem explicadinha. Só que agora ele é um especialista. Mesmo sendo especialista, ele vai te dar a resposta com um papel. Então, a conversa com o especialista aumenta o prompt. No papel de um professor de nível médio, responda à inversão dos polos magnéticos da Terra. Nível médio, sendo você um especialista em geografia e história das placas tectônicas e da sei lá o quê. Aí ele vai, com didática, buscando uma linguagem de nível médio, mas é especializado. Ele não é um professor genérico de nível médio. Então ele vai pesquisar muitas coisas de
de polos magnéticos que não são interessantes e que não viriam de um especialista. Então, aí você tem aí um exemplo da tabelinha, né? Professor de matemática, tutor paciente, professor universitário, design, se fosse um especialista em engenharia, né? Você é um especialista em engenharia elétrica, no papel de um assistente que vai orientar a produção de um artigo. Especialista em engenharia elétrica, em motores de corrente contínua para fins de força motriz de meios de transporte. Exemplo, aí tem até exemplo. Aí o cara, ele só vai buscar informações e referências desse nível de engenharia elétrica, de motores. Não vai ficar divagando em estudos magnéticos, não vai ficar divagando em pesquisas de rotor, estator, que ele está muito mais preso ao que você falou. Fechou a ideia do especialista? O que isso significa, Mariana? É mais informação no prompt. Esse prompt está ficando enorme, de grande. Ainda bem que a gente aprendeu uma técnica fantástica chamada templates. Você vai copiar e colar no Word, porque deu certo, né? Passo a passo. O passo a passo seria um desdobramento daquela do Chain of Thoughts, né? Aí não é você elucubrando, não é ele elucubrando como fez para você avaliar. É você dizendo, faz isso, pesquisa isso, separa isso, classifica isso, me dá o resultado. Agora melhora, agora resume. Passo a passo. Quando chegar no final, você está com o que você perguntou do jeito certo. Humberto, depois desse passo a passo, quantas chamadas na caixa de texto você imagina que fez? Nossa, dependendo da pergunta, pode ultrapassar dezenas, centenas. Se aquilo der um resultado bom, dado o meu texto, aí você vai explicando passo a passo. E o resultado é esse. Se aquilo der um resultado bom, qual é a última coisa que você pede para a LLM? Gerar um relatório? De quê? Relatório de quê? Do total de passo a passo. Ou gerar o quê, ô Mariano? Um template. Ou um MyGPT, né, também, para deixar... Vai gerar um super prompt redondinho, com todas as vírgulas, considerações, de modo que, para qualquer texto que você der, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, se eu falo que ele é um especialista, é prompt de sistema. Se eu ensino passo a passo, depois de analisar como ele decidiu fazer, e eu reoriento, no final sai o que você quer, depois de umas 2 horas discutindo. Sai como você quer. Ai, que bom, saiu como eu quero. Então, agora eu quero, que já vou fazer várias vezes, né? Faz de conta que eu vou fazer várias. Então, agora é o seguinte, me dá um prompt que vai ser um modelo para mim, que quando eu jogar a ordem de serviço, eu jogo o prompt. E aí ele vai me dar exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, considerando o que eu quero. Entendeu? Passo a passo aí, Humberto? Sim. Isso não é que você vai conversar com a máquina e ser gentil, é porque é necessário que você vá apontando os vetores para as direções e considerações que você precisa, porque o treinamento do LLM foi para qualquer e todas as coisas. O número de parâmetros que ele tem, cada vez maior, dá a condição dele ser mais e mais preciso. Você tem um aplicativo para celular e que permite baixar qualquer LLM para o seu telefone. Então você não roda mais na nuvem. Você pode desconectar da internet que ele roda no seu telefone. Porque o seu telefone tem a potência maior que a do computador, do seu notebook. Tem GPU. Então, quando você bota a LLM inteira no seu telefone, respeitando o limite de memória que você tem, você está com
o ChatGPT no telefone. Ou com o Llama, o Gemini no telefone. Assim, é só seu. Você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai ver. Só tem um detalhe. Quando você faz uma pergunta, passo a passo, especialista, ele também tem os vetores que, baseado no seu prompt engineering, vão procurar apontar tudo para a mais precisa resposta. Você pode baixar o ChatGPT com 43 milhões de parâmetros. Você pode baixar o GPT com 3 bilhões de parâmetros. O parâmetro é a quantidade de palavras, tokens, que orientam os vetores e dão precisão. Só que são 343 bilhões de tokens, de parâmetros que rodam na nuvem. O seu telefone não vai caber esses parâmetros todos, mas você vai ter uma cópia dele, uma cópia menos inteligente. Então, se você perguntar hoje no ChatGPT, história do Chapeuzinho Vermelho, ele vai te contar a história do Chapeuzinho Vermelho na versão alemã dos irmãos Grimm, na versão americanizada, na versão do Walt Disney. Ele fala o que você quiser, porque são muitos parâmetros. Mas se você perguntar a história do Chapeuzinho Vermelho no seu telefone, com esse ChatGPT com poucos que eu digo, só 3 bilhões de parâmetros, né? Você vai ouvir a seguinte história. Chapeuzinho Vermelho era um menino que morava na floresta, filho de um caçador. E ele ganhou um chapéu vermelho, e por isso a cidade inteira chamava ele de Chapeuzinho Vermelho. Ele era destemido assim como seu pai. E nessa floresta, não tem nada a ver com a história, mas ele, com os parâmetros que ele tem, não é especialista, não tem passo a passo, não tem chain of thoughts, que dê jeito para ele recuperar a história do Chapeuzinho Vermelho original. Tá claro, Humberto? Então, você pode ter no seu telefone para brincar, né? Inventar uma história nova, mas ainda estamos com necessidade dos parâmetros. Estão aumentando os parâmetros, né? Cada dia treina com mais e mais palavras e diferenças. O último aí é o sentimento e tom. Qual a diferença entre os dois? Tom é o estilo. Eles usaram essas duas palavras nesse sentido, tá? Tom é o estilo formal, profissional, acadêmico. Já o sentimento, dá para juntar mais com a palavra, né? Semântica. É feliz, efusivo, entusiasmado, motivador. Então, lembra que você pediu uma explicação de um especialista num passo a passo que você arrumou e ficou maneiro? A resposta? Eu quero essa resposta em modo formal. Porque ele pode estar assim, um tanto quanto gíria, um tanto quanto solto, formal. Eu quero que você seja neutro na sua afirmação. Então, formal, assertivo e direto. Sentimento, neutro e imparcial. Ou eu quero que você me dê num tom informal, de modo bem motivador, de modo a convidá-lo para se engajar. E aí a mesma resposta que você conseguiu vai sair com essa saída que interessa não a você, de repente, mas interessa ao seu cliente, ao seu público, ou aquele que você vai atingir. E aí o prompt ficou o quê, Humberto? Ficou adequado para o seu público. Muito bem, e consequentemente maior, né? Ah, sim. E ficou perfeito, né? Talvez ainda tem mais coisa para pôr ainda. Aí você faz o quê com esse prompt, Humberto? Mariano? Faz um template. Muito bem. Aí quando você tiver um outro ordem de serviço, um outro relatório de custos,
Tu aplica esse prompt, vai sair do meu jeitão. E você não precisa reescrever. Será que essa criatura chamada LLM não consegue decorar isso? Toda vez que eu for perguntar, eu tenho que pegar esse prompt e botar de novo desse tamanho que é enorme, de grande. Capitão Humberto. Captei. Vamos ver outro elemento que está no capítulo 3 e que vem na história. O que a gente está vendo no encontro 1 é que o LLM aparece, é uma caixa de texto, sabe tudo e que diz tudo porque ele consegue, de uma maneira um tanto quanto estranha, apontar vetores na direção que você mandou. Ele está com uma arma na mão. Você empurra para lá, tira no Mariano. Empurra para cá, tira no pé do Mariano. Atira mais para cá, você faz no dedinho. Ele, se você mandar dar um tiro, ele não vai ter essa. Então, desde o primeiro encontro até agora, nós estamos varrendo técnicas que são, na verdade, ferramentas para te orientar como falar com o cachorro. O cachorro é adestrável, né? Mas o cachorro tem memória, não tem? A gente falou sobre isso no primeiro dia. Janela de contexto. Aquela caixa de texto, Maria ou Humberto, você vai melhorando seu prompt, e ele vai ficando o quê, Humberto? Maior. Maior. Mas é claro que esse tamanho de memória, que já foi muito pequenininho, ele está crescendo. Então, o que você pode botar na janela, na caixa de texto? Você pode botar um texto de um tamanho. Humberto, você está fazendo testes aí de prompt no primeiro encontro com o S, não está? Sim, criei lá um... Da onde vieram essas OS? Da cabeça dela. De quem? Da própria LLM. Você guardou o arquivo de OS ou você cada dia manda gerar um? Não, guardei um arquivo. Esse arquivo é texto, né? É um Excel. É um Excel. Você bota o Excel como? Você copia o conteúdo e cola na janela de texto? Não, faço o upload do arquivo. Teoricamente, você não poderia fazer isso, porque nós no encontro 1 não falamos sobre isso. Ah. Mas não podemos também ser tão radicais, porque você já sabe usar isso. Mas vamos lá, imagina que você pega, não existe enviar arquivo. Estamos em 2023, 2022. Estamos conversando com a LLM, estamos aprendendo a fazer prompt. E eu podia pegar minhas OS, todas em TXT, ou copiar as celulinhas do Excel e colar naquela caixa de texto. Vai ficar uma zaralha, não vai? Vai. Mas ele, com a esperteza dele, vai pegar isso é coluna, isso deve ser linha, isso deve ser o número da OS. Ele vai pensar nisso. Ele respondeu algumas vezes separando por ponto e vírgula. Ele criou a tabela lá no texto e falou, olha, pega isso daqui, você consegue jogar lá no Excel. Mas como a gente não estava mexendo com arquivo, vamos voltar para o LLM. Eu pego a minha tabela de OS, são mais de 500 OS do mês passado. E aí eu faço meu prompt, maneiro, prompt que funciona. Aí eu boto lá, ele lê aquele texto todo de OS, lê o prompt e usa aquilo. Então a janela de contexto é grande, grande. Só que, Humberto, no outro mês já não são 500, Mariano, são 1.000. E no outro mês é 1.500. Então vai chegar uma hora que eu vou colar. E eu vou colar o prompt, ele vai dar uma mensagem de erro. Em 2023, diria, você passou do número de caracteres. Então, nós temos um tamanho de janela e eu estou insistindo que a gente está fazendo o prompt maneiro e que o Mariano está botando no Word como template, salvando para reutilizar. Vocês andaram mexendo em outras coisas que não era, mas vocês entenderam que tudo isso que a gente bota na janela de texto ocupa espaço. Ok, o Toolformers. Lê para mim, gente aí, Mariano, vai.
que é tool? Tool é ferramenta. Aham. Former deve ser forjador, criador, o que será? Certo. Toolformer. Modelo de linguagem que ensina a si mesmas usar ferramentas. É uma Então, peraí. É um LLM que ensina ela mesma a usar o quê? Ferramenta, é isso? ferramentas, isso. Então, não é uma coisa do LLM. É ferramenta, né? Correto. Tá bom, continua. É uma arquitetura criada pela Meta AI em 2023 para conectar modelos de linguagens LLMs a ferramentas externas, como APIs, calculadoras e buscadores, de forma autônoma. Durante o treinamento, o modelo aprende a perceber quando precisa de auxílio externo e faz chamadas de API automaticamente, tudo sem intervenção manual. Assim, amplia sua capacidade para além do texto, executando tarefas que exigem dados ou operações adicionais. Então, Humberto, a evolução do LLM, não, a evolução das coisas. Ligou a LLM a concluir que, para eu responder, lembra do Chain of Thoughts? Para eu responder o Mariano, eu não tenho isso, eu vou ter que procurar. Procurar eu uso o quê? Eu vou usar uma ferramenta de procura. Não, para eu ajudar o Mariano, eu tenho que fazer um desenho, que não é LLM. Então, eu vou procurar uma ferramenta de desenho. Ela entende que ela se orienta pela necessidade da resposta. Então, meu prompt já não precisa mais dizer, quer dizer, depende da LLM, né? Se ela tem toolformers. Então, quero que você me dê todas as OS que eu preciso, que tem equipamento de segurança, e eu quero o preço deles. Opa! Onde que eu vou arrumar o preço deles? Não tenho isso. Onde se poderia encontrar preço de equipamentos? Ela mesmo sabe. Na loja, na web, no bloquinho. Aí ela começa, onde que eu poderia encontrar? Não tem bloquinho, não vou procurar porque não tem bloquinho. Na web, eu não tenho acesso à web. Não tenho acesso à web, eu não tenho conexão com a web. Quer dizer, eu não posso ir no Google. Eu sou um LLM em mim. Então, não vou no Google. Então, aqui o bloquinho. Opa! Tem um arquivo que ele mandou para mim que tem um bloquinho de preços. E ele vai executar a tarefa com os preços do bloquinho. Eu não sei se o preço está certo, o preço está atualizado. Mas ela ensina a ela mesma. Isso foi em 2023. Então, foi depois de 2022. Nós estamos em 2025. E o menino Mariano falou que ensina a usar ferramentas, não é usar LLM. O LLM busca recursos de apoio. Se fosse um cachorro pastoreando ovelhas, o cachorro ia procurar o quê? Em que condição nessa metáfora? O cachorro está ajudando a conduzir as ovelhas pelo caminho lá. E eu gritando atrás do cachorro, lá na frente, latindo para as ovelhas ficarem no caminho. Aí o cachorro está andando e descobre que tem um tronco caído no caminho. Ele tem que ensinar ele mesmo a usar Ele tem que ter a capacidade de buscar Aí ele sai correndo e faz o que? Me chama? Ele para as ovelhas? Ele dá a volta? Ele tem que ensinar ele mesmo a usar ferramentas ou artifícios. Humberto, como ficaria isso no cachorro? Ele criaria uma estrada ao lado ali do tronco. Ele procuraria uma alternativa? É uma alternativa. Mas ele não estava programado para isso, né? Não. Ele, na verdade, ele tem que usar alguma coisa para a ovelha passar. Se fosse um rio, o que ele faria? A ovelha não vai querer entrar no rio? Não. Ele vai tem que usar uma ferramenta. ponte. Ele vai construir uma ponte. Não, vai Imagina procurar como uma que esse ponte. cachorro constrói uma ponte. Ele chama o construtor. Aprende a usar motosserra, né? Pega o tronco. Não, nesse caso o cachorro poderia buscar uns galhos de árvore para botar no rio,
sei lá. Ou usar a canoa, né? Que tem aí também. Aprender a usar a canoa, né? Que seria a Ou ferramenta. mandar as ovelhas usar a ponte que está do lado, que ele descobriu. Bom, vamos para o número 2. Se você já usou o chat GPT em 2025, o número 1, 2, 3 são chamadas de ferramentas. Acompanhou isso? Você já viu essas coisinhas na sua barra de texto? Pior que não. É, não está na Fala aí. ao vivo, não. Tem. Está dentro de ferramentas. A pergunta é, você já viu que a caixa de texto? Só existia caixa de texto. Agora, Toolformers, está aqui 1, 2, 3. Vamos ver se a gente acha isso? Aqui, deixa eu ver se eu acho isso. Esse aqui é o chat GPT. Vamos lá. Dentro de ferramentas aí. Eu vou abrir o chat. Novinho, ó. O que está escrito aqui? Ferramentas. Então, agora, é uma técnica antiga, Mariana. Mariana, 2023. Agora, ele já sabe que ele pode usar coisas. Então, diga o que é banana sem pesquisar na web. Ele está pensando, olha que bacana. Chain of thoughts. Banana, isso aí vem do conhecimento dele. Agora, responda usando o que for possível. Eu não sei o que é possível. E diga o que você usou. Vamos ver se vai dar certo. Pensando. O usuário pediu que eu utilize todos os recursos possíveis. Então, eu vou fazer o seguinte. Banana. Vou mandar banana. Ele entrou em sites, explorando a banana de forma completa. Vou buscar informações da banana. Pensou por 19... Ele ainda trouxe figurinha. Então, presta atenção. O que era uma caixa de texto, agora, esse LLM usa ferramentas que ele tem. Nesse caso, eu pedi para não usar nenhuma, né? Agora, eu não falei nada, ele disse o quê? Que usou o quê? Ferramentas que eu usei. Web Search, Web Image Query. Então, ele usou duas. Aqui tem ferramenta, eu vou ver as ferramentas aqui, ó. Adicionar fotos. É uma ferramenta, não sei para quê. E aqui eu tenho conectar com o OneDrive. Conectar com o Google Drive. Opa! Então, ele pesquisou sozinho na web, porque ele sabe que ele precisa. Ele pensou ali, né? O cara perguntou, eu só sei pouquinho de banana, vou pesquisar na web. Então, o nosso prompt ficou desse tamanho. Aqui, ó. Agora, responda o que é banana. Não, usando o que for possível. Olha o prompt, ficou muito mais pequeno, muito mais simples. Eu só dei a dica, usa o que for possível. Essa empresa tem ferramentas ligadas ao LLM dela. Essa daqui, Gemini. Diga o que é banana sem pesquisar na web. Eu escrevi? Não, né? Vamos lá, de novo. Vamos lá, vamos abrir um chat novo. Vou fazer aqui. Diga o que é banana sem pesquisar na web. Fruta docinha e etc, etc. Está demorando para caraca, né? Mas vamos lá. Agora, usa o que for necessário e responda a pergunta.
Diga o que você usou. Bom, está demorando para fazer a resposta. Eu podia usar o Grok, né? Cadê o Grok? Aqui. Vocês entenderam qual é a ideia, né? Vale para qualquer ferramenta. Essa ferramenta, ela diz que usa o web, que ela consegue sozinha ir para o web. Eu podia escrever aqui, ó, ferramentas. Buscar na web. O que seria Roberto, essa última aí? Executar a investigação. depois a gente fala sobre isso. Parece que é uma buscar coisa na mais web. profunda. Escreva ou programe. São ferramentas. Eu quero um código para gerar estrelinhas em Flash numa página HTML com fundo preto, estrelinhas que piscam. Isso não é um programador, isso é um LLM. E ele vai dizer, a página HTML é um dispositivo utilizado mundialmente para apresentar dados na web. Estrelinhas são coisas que ficam no céu. É o que ele faz, ele responde. Agora, faz um código no HTML, ele vai dizer, eu preciso de uma ferramenta e eu vou conversar com a ferramenta para que ela faça um céu com estrelinhas. E aqui, olha aqui, ferramentas. Cria uma imagem, preciso de uma ferramenta. Busca na web, é uma ferramenta de busca. Mas você viu que eu não precisa escrever, né? Ele já usou. Escreva um programa. Alguém usou isso comigo, eu não sei. Mas você não escreve no chat, na caixa de texto. Você escreve num editor de texto. Que não é tema por enquanto isso aqui. E executar a investigação é o Deep Search. Você quero saber o que é banana. Só que eu quero que você pesquise na web, no meu Dropbox, nas minhas caixas de mensagem de correio, na minha agenda, no Google Drive. Você vai pesquisar em tudo que eu te mandar. Eu estou ajustando a ferramenta, Mariana. Ela não vai entrar sozinha ainda. Ela já está entrando na web sozinha. Se precisa, ela entra. Mas ela não está invadindo os meus negócios. Agora eu estou dizendo, pesquisa o que é banana. Na web, nos meus arquivos secretos de banana do Dropbox, nos meus e-mails dos meus pesquisadores da Noruega de banana. Está entendendo, Humberto? Isso são ferramentas. Nesse caso, são ferramentas disponíveis que ela sabe que precisa, mas ela não está entrando ainda. Mas você viu que ela entrou na web, não viu? E disse que entrou. Se eu mandasse pesquisar banana aqui, ele ia dizer que pesquisou banana, que entrou no Dropbox, não achou nada. Que entrou no Gmail, não achou nada. Mas ela disse que eu mandei entrar. Então, isso são ferramentas para ajudar o LLM, porque o LLM só faz uma coisa: responder perguntas e atender comandos em função do que ela foi treinada. Quanto mais palavras ou parâmetros que estão para ela, mais plural, mais precisa, mais inteligente ela fica. Mas quando você treina 423, bilhões de parâmetros, é uma coisa absurdamente grande, leva muito tempo. Uma vez treinada é uma vez treinada. Tá? Mas até treinar leva meses. Levava meses. Talvez daqui a uns 2 anos leva 10 minutos. E aí vão ser 4 trilhões de parâmetros. Né? Mas vamos lá. Voltando aqui. Esse é o 2. O 2 mostra para você que você tem essa ferramenta. Investigar é aquele que você viu, tá? É o Deep Search. Uhum. Então aqui, se você olhar aqui, dá uma olhada aqui. Lê isso. O que está marcando aqui? Não, marcando. Fecha aqui. Tem uma quantidade limitada, né? Isso, vou fazer de novo. Lê. 6 restantes lá. Aí. Então, é um recurso muito... Pega uma piscina de água
para te dar a resposta. E olha, quando você fizer a pergunta, ele vai perguntar: tem certeza? É isso mesmo? Não falta nada? Quer considerar? Se eu te der 10 pratas, você desiste? Para que você mande a pergunta. E, cara, ele vai ficar 18, 30 minutos, porque é muito dado, né? Uhum. E você levaria um mês para pesquisar na biblioteca. Ele vai fazer em 30 minutos. Bom, voltando aqui. Essas são ferramentas disponíveis. Lembra que uma coisa é LLM, caixa de texto. Outra coisa são as técnicas que ensinam a falar com a caixa de texto. E agora nós estamos vendo que o Toolformer é uma técnica que agrega ao LLM coisinhas de fora. Até então não tinha nada de fora. Até então era tudo nós com ele. Dando dica, passo a passo. Agora eu estou pelando, eu preciso de ajuda além do LLM. É que nem o cérebro precisa de ajuda do braço para comer, porque senão não tem energia para o cérebro. Vamos lá. E aí você tem o terceiro ponto. Prompt. Lá no MyGPT, você viu isso, não viu, Mariano? O MyGPT, o Humberto também viu o MyGPT? Não estou certo se vi, não. Não viu, não? Então não tem problema. Eu incluí isso hoje. Não tinha. É um Toolformer. Esse MyGPT não é um chat comum que você conversa e ele responde. Ele é uma coisa que o Mariano já viu, nós vamos ver agora também, mas Mariano já usou, né? Mas ele não é assim, só pergunta e responde. Ele tem mais coisas nele. Então não é um GPT, não é uma caixa de texto. E aí a pergunta que vocês vão ter que responder é: ele é um Toolformer ou não? E o que é esse MyGPT? O MyGPT, ele é parte de um ecossistema. Um ecossistema é um conjunto de coisas que vivem juntinhas e se sustentam entre si e que uma alimenta a outra, senão a entropia acaba e todo mundo morre. Então é um ecossistema que se interage e usa um recurso do outro, potencializando o resultado. O iPhone foi a primeira coisa que a gente chamou de ecossistema, foi o iPhone com iOS, com a loja de venda de produtos dele, com a música dele, que toca no iPhone, que vende na loja, que tem um dashboard no Mac, que vê o iPhone, que tem uma comunicação que também é vista pelo iPhone, pelo Mac, pelo tablet, o iPad. Todo mundo trabalha junto, fazendo uma coisa harmonizada e proprietária. Nesse caso aqui, o ecossistema é o seguinte: a tua telinha, que era só isso aqui, uma caixa de texto, agora é esse monte de coisa que você vê quando você começa a pesquisar. Do lado esquerdo tem um monte de coisa. E tem os chats que você já fez. Não tinha um conjunto de chats, um grupinho de... Não tinha, era só uma caixa de texto. Até o primeiro encontro é uma caixa de texto. Hoje, a gente já viu que tem umas ferramentas, que não é o que nós vamos falar agora, mas é que as ferramentas de pesquisar na web. Olha só, se você pegar isso aqui do lado esquerdo, Mariana, você tem um novo chat. Bom, chat você está acostumado do encontro 1, Humberto. Chat é chat, pergunta, responde, faz o prompt, dá a condição, dá comando, conversa, faz o chain of thoughts, passo a passo. Mas cada chat que você abre dentro desse negócio aqui, fica guardadinho na lista. Você pode rever, já viu isso, não, Humberto? Já. E não tinha nada a ver um chat com o outro. Estou falando de tomate num chat. Estou falando de elétrica no outro chat. Se no meio do chat do tomate eu quisesse... O que eu disse mesmo do fio? Memória da coisa, do LLM, fica na janela de contexto. Aquele espaço destinado.
Mas as coisas foram melhorando, o ecossistema foi ficando mais interativo. Agora, se você perguntar no chat do Tomate alguma coisa do serviço de elétrica, ele pode comentar, não detalhes, mas ele comenta que tem no chat do Tomate. Se você combinou alguma coisa e deu um exemplo de elétrica e você faz uma metáfora com Tomate, a metáfora que ele te apresenta é de elétrica. Ele sabe que você falou de elétrica. Então, aquele chat, novo chat, passa a fazer conjunto com outros chats. Aí ficou uma bagunça, um monte de chat. Chat do Tomate, da elétrica. Aí você tem onde que está o que eu falei do Tomate. Busca nos chats. Se ele busca nos chats, então ele tem acesso aos chats. Foi uma questão de tempo dele lembrar dos chats fora do chat. Então, esse ecossistema, nós estamos falando de prompt, gente. Então, o prompt agora permitiria, você pode testar, fazer referências a outras informações que não aquela que você botou no prompt. Olha a minha tabela de OS. Aí você bota a tabela de OS. Faz a pergunta. Você poderia, no prompt atual, nessa empresa, você podia falar assim, inclusive considere o estilo que eu já usei. E ele, já que ele busca coisas no chat para você, ele pode, por iniciativa, lembra da Toolformer? Ele pode buscar informações dentro dele mesmo. Não na web só, né? Que ele já faz sozinho. Bom, tem a outra coisa de galeria. O que é galeria? Vocês já usaram isso? Não. Galeria é uma galeria. É onde estão as figuras que vocês pediram para ele fazer. Mas, gente, o LLM não responde. O LLM respondia. Agora tem ferramentas que transformam a resposta de texto em uma figura. Isso não é um LLM tradicional. É um recurso cuja saída, o prompt, quero que seja em tom informal, motivador. Não. Eu quero que o sentimento seja motivador e empolgado. Num tom informal. Já 2. Na forma de uma figura estilo mangá. Ou seja, a saída e o prompt agora já permite que você tenha saída, entrada, prompt de sistema, que você já tenha uma saída em galeria. E a galeria guarda todas as fotos, figuras, tudo que você fez. Eu não estou falando de LLM, estou falando de um ecossistema que está agregado ao LLM. Então, outro. Codex e Sora. Ouviu falar do Codex e do Sora? Não. O Codex é um bagulhinho que eles botaram para ajudar a fazer programas de computador. Então, a pergunta é, eu quero que você faça isso, aí a resposta sai. Mas quando você fala, eu quero que você faça um aplicativo para rodar em Android, ele não faria, porque ele só responde perguntas. Agora, ele responde perguntas e, se precisar, ele busca uma ferramenta, que é um LLM, não é um LLM, mas é um sistema que gera código de computador, e programa, e você faz um aplicativo para Android. Entendeu, Humberto? Isso faz parte do ecossistema, mas isso não é LLM. Isso aí é aquele Toolformers. Sora é para fazer vídeo. Aí você fala, eu quero que você faça um vídeo de um pintinho pulando na água. Um LLM responderia. Para você fazer um pintinho pulando na água, você vai ter que colecionar fotos de pintinho, depois você vai ter que fazer um acervo, e então procurar um software de animação, e sugiro 2, inclusive, esse e esse. E você bota a foto do pintinho e ele faz a animação. O resultado que sair, você manda para o outro software, sugiro esse e esse e esse. Isso é um LLM, né? Mas agora o Humberto, ele faz o filminho para você. Aí veio mais GPT.
que o Mariano usou para responder a primeira parte do workshop. O MyGPT é um GPT, só que ele é um GPT cheio de toolformer, e nós vamos falar sobre ele. E tem novo projeto. Cadê? Aqui. O novo projeto é o que alguém fez aí, não sei. É um espaço, Humberto, onde você trabalha de um assunto, fala de um assunto, chats daquele assunto, desenhos daquele assunto, perguntas daquele assunto, estilos de resposta, sistema, tom daquele assunto. O markdown das saídas de tabelas é desse tipo, porque eu estou falando do meu trabalho. Quando eu for para o clube, é outro estilo de resposta, são outras informações, são outras figuras. Então, o projeto separa elementos do seu trabalho. E quando ele separa elementos do seu trabalho, os chats se relacionam e um lê o outro. A regra de trabalho é dele. Linguagem informal, respostas curtas, jurídica. Quando você mudar para outro projeto, tem condição para você de não ter que rearrumar tudo. Agora, atenção, agora vamos falar de tomate. Aí o LLM para e aponta os vetores para tomate, hortaliças. E eu quero que você analise a Coab. Aí os vetores vão para cá, porque agora é hortaliça da Coab. Analisa preço. Acabei o tomate. Vou continuar com o meu LLM, com a minha caixa de texto. Agora o assunto é engenharia. Pronto. Tudo tem que mudar. Dentro de projetos você vai ter tudo arrumadinho do mesmo assunto. Mas não significa que ele não veja os outros projetos. Entendeu o que eu estou falando? No nosso caso, nossos exercícios são no LLM, não são no ambiente. Mas como o Mariano andou mexendo nisso? Acho que você andou mexendo também em outra coisa aí. Vale a pena colocar isso aqui, porque... com o Mariano, aí eu comecei a mexer. Isso, porque o Toolformer é esse conjunto de ferramentas que ajuda o LLM. E cada dia aparece mais um Toolformer. Quer ver uma coisa maneira aqui? Olha aqui. Novo chat. Está enxergando? Galeria, Codex, Sora, os GPTs que estão aqui embaixo, ó, que são prompts mais espertos. Os mais GPTs, eles permitem que você faça prompts mais imediatos, sem ter que usar templates previamente arrumados, porque ele já guarda os templates com ele, dentro do projeto, do mais GPT. Aí você tem aqui projetos, que você também pode fazer prompt modelo e ficar aqui dentro. E os projetos, vou clicar num aqui. Aqui. Cadê? Ele tem workshop. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chats que eu fiz sobre assuntos específicos aqui. E ele continua sendo um prompt. Só que eu não tenho que repetir os assuntos daqui, porque ele já sabe os assuntos que estão aqui. Mariano, as ferramentas aqui são as mesmas. Ferramentas. E aqui eu também tenho as conexões do mesmo jeito. Esse espaço... e aqui eu tenho dois ajudantes. Um ajudante aqui é para eu escrever o prompt do sistema. Eu quero assim, quero informal, quero texto, não quero bullet. Aquele prompt do sistema que você tem que escrever sempre para poder resolver o seu trabalho da melhor forma que você quer. Aqui você escreve uma vez só. Sempre me dê respostas curtas. Você deve ter visto o vídeo do Mariano. É nos requisitos de responder. Então, você não precisa fazer um prompt agora, dando as características do sistema e orientações e falar do assunto que é tomate, para depois tu perguntar quanto custa. Quanto custa o quê? Tomate. Não.
Qual é o preço atualizado do engradado? Ele vai, de repente, até perguntar, do tomate ou do saco de tomate, será? Entendeu? Ele está bem preciso. E ele pergunta automaticamente. Você não tem que dizer. Inclusive, depois que você definir como vai responder e me disser como você imagina fazer, faça perguntas relevantes para melhorar o seu entendimento. A coisa ficou mais inteligente, seria a palavra? Mas você está vendo todas essas coisas para você entender que as técnicas têm nome, porque você precisa entender os limites que vieram e você precisa entender que não é bem uma técnica, é uma maneira de você tirar o melhor do sistema. Na 3, que é na semana que vem, nós já vamos estar aí dentro. Não vai mais perder tempo com passo a passo, com tirando fotos, mas você precisa hoje fazer algum ensaio para ver o quanto isso evoluiu. Tem esse pedaço aqui que eu não vou falar, mas é na aula que vem. Você pode colocar diversas informações, diversos arquivos. Se eu estou falando de tomate, aqui é a história do tomate no Brasil. Eu não tenho que escrever a história do tomate no prompt. Dada a história que eu vou contar, quem inventou o tomate? Aqui é a quantidade de tomate produzido nos principais países do mundo, atualizado para 2025. Aí, na hora que eu vou fazer o prompt, eu pergunto, dada a relação que eu coloco a seguir dos países que produzem tomate e a relação da história do tomate no mundo, me diga. Olha o tamanho do prompt, olha o que eu tinha que escrever. Então, é um recurso que não deixa de ser prompt, só que eu não tenho que ficar escrevendo a mesma coisa o tempo todo. E eu não escrevo um texto específico. Eu boto todas as informações possíveis. Está fechando isso, Humberto? Sim. No nosso caso, nós estamos falando sobre técnicas 2023. Nós vamos discutir passo a passo, React. E quando você encontrar uma coisa aqui, nesse modelo mais completo, te perguntando, você vai dizer, ó, é React. Que eu não precisei pedir, mas ele usa o React para que ele entenda melhor o que eu quero. Isso é bom para tu, Humberto? Parece que sim, que aí nenhum dos Mas quando você descobrir que te pergunta, você vai entender que isso é o React. Uhum. E se você quiser reforçar, me pergunta mais, para que isso saia, entendeu? Quais as perguntas você faria para uma pessoa que está aprendendo agora, para que o prompt fique, para que a resposta seja mais precisa? Então, que são os projetos. Os chats estão aqui, ó. O que é banana? Organização de projetos. Tudo aqui. Então, isso aqui é assim hoje, Humberto, hoje. Galeria. Estou abrindo galeria, tá? Meu Deus. Todas as figurinhas que eu já fiz. Não sei por que ele guarda. O problema é que eu antigamente não podia fazer isso. Eu fiz uma figura, não sei quando, de não sei o quê. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Esse aqui. Não, eu pedi para fazer essa figura. Ou o homem de junto. Quando eu clico na figura, eu posso trabalhar na figura. Antes, Humberto, em algum lugar do mundo estava essa figura. Agora não, agora eu tenho um ambiente, um lugar, um repositório. Eu, por enquanto, Humberto, não posso dizer que essa figura é do projeto X. Não posso. Mas a semana que vem, de repente, eu clico aqui e aí a figura é do projeto banana, do projeto. Porque ele vai permitir isso. Os chats passaram a pertencer a projetos. Está claro isso? Então, isso aqui não é LLM, isso aqui não é prompt engineering, isso aqui é outro assunto. Mas, tudo graças às técnicas que você está vendo que são horrorosas, trabalhosas, dificultosas, para você ter uma resposta boa.
Agora, você não precisa copiar a tabela e botar, você não precisa copiar a história do mundo do tomate e botar. Ficou muito mais simples. Além de você poder mandar aqui, ó, pesquisar na web tomate. Entendeu? Voltando para cá. Ferramentas. Ambiente e ferramentas. Nós já falamos sobre isso, mas você viu eu clicar e aonde tinha uma barra de texto, agora tem ferramentas. Os Toolformers dizem que ela sabe que precisa. Nesse caso aqui, se eu pedir uma imagem, ela vai gerar uma imagem. Se eu pedir um não sei o quê, ela vai dar um não sei o quê. Se ela souber que tem. E aos poucos, o LLM está entendendo que, além da minha base de dados que eu fui treinada, eu tenho esses recursos e esse recurso que a OpenAI liberou. Uma coisa que não tem aqui, Mariano, cadê? Onde é que está? Aqui, olha. Uma coisa que não tem aqui, ó, tem fotos, imagens, tem códigos de programação, tem vídeos, mas não tem aqui música. Não tem por enquanto, Mariana. Mas, peraí. O LLM é uma coisa que eu pergunto, dou comando, e ele vira um agente, ele é treinado para isso. Mas era texto. Humberto, era caixa de texto. Resposta em texto. Já era bom pra caraca, porque me dá uma resposta rápida, bem estruturada, e eu podendo conferir. Agora ele também diz a referência do texto. Da onde ele pegou isso? Para você conferir. Não tinha, agora tem. Então o LLM, além de responder o que você precisa dentro da proposta do LLM, ele busca em outros lugares e cita a fonte. Mas ele faz imagem, ele faz vídeo, mas ele não faz musiquinha. Eu não sei, o Mariano, se precisa ter musiquinha, mas ele não faz musiquinha. Daqui a pouco aparece mais um item ali, musiquinha. Ele guarda os áudios? Como se você botar, Os ele áudios, guarda. Ah, tá. Ele guarda, né? Aquela interação, né? Que você abre e começa a perguntar e responde. Ele guarda como áudio? Ele transcreve, ele transcreve os áudios. Entendi. Ele não guarda áudio, ele transcreve. Bacana. Lá dentro ele faz isso. Ele fala o áudio, ele transcreve e depois ele responde e transforma em áudio para guardar a sua conversa. Ô, Humberto, o que nós vamos praticar essa semana é muito simples. Que bom. E você fica muito triste porque é texto. E você não pode usar as ferramentas. Você não deveria usar as ferramentas que nem usaram no primeiro. Por quê? Porque a partir do terceiro encontro é que isso aqui é que vai te demandar pesquisar. Deixa eu ver que lição. Falta pouco tempo. Mas a gente precisa passar por uma outra coisa aqui. Isso é ferramenta, tá? Você falar e ele falar com você. Essa história do cachorro que você recebeu, Humberto, foi 15 minutos conversando com ele. Entendi. E eu falando, eu quero que você me dê um exemplo assim, a metáfora tem que manter. E eu elogiei várias vezes ele, porque ele me elogia, então, a gente. Então, peraí. A gente está falando de um assistente. O LLM era um assistente, ele me assistia. Nós falamos sobre isso no primeiro encontro. Ele me assiste. Eu peço, ele faz. Eu peço, ele faz. Eu peço, ele faz. Agora a criatura tem o Toolformer que ele decide se ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo, se ele precisa disso ou precisa daquilo. Tem uma condição que eu já vi, que quando você pede uma coisa, do tipo, eu quero um gráfico com a correlação estatística entre isso e isso, e que tem que trazer o índice de correlação em 2 eixos. O que ele faz? Ele manda o Codex criar um programa em Python para gerar o desenho
Porque só um programa em Python consegue fazer manipulação estatística de números e fórmulas. E aí aparece um desenho. Ele cria a ferramenta para gerar o desenho. Depois joga fora, né? Depois joga fora. Então, imagina, eu preciso... Isso parece o Homem de Ferro, né? Eu quero fazer isso. Aí o computador cria uma coisa, desenvolve uma coisa, produz a coisa e entrega o produto. Ele desenvolve a manufatura, a proposta. O nosso caso agora é agente. Que o nosso MyGPT é um agente. Por quê? Porque você, não hoje, nós vamos fazer isso na semana que vem. Vocês estão fazendo, mas oficialmente. O MyGPT tem uma caixa de texto. Aqui é a caixa de texto, ó, a caixa de texto. A caixa de texto. Então, olha aqui. Eu vou chamar esse meu agente. Olha isso aqui. O meu agente tem nome. É o Brookmeet. Só que eu preparei ele com um objetivo. Ele tem que funcionar de um jeito. Aí eu tenho que dizer o comando. Comando, o prompt de sistema. Como tratar as perguntas, como responder as perguntas. Baseado em que ele vai responder as perguntas. Vou pegar outro aqui, peraí. Procurando aqui. Esse aqui é um agente do Spider. Não posso perguntar na web isso ou aquilo, porque a web não tem esse conhecimento. Nunca foi publicado um livro sobre isso, então não treinaram ela com isso. Olha o que eu fiz? Coloquei dentro desse LLM, é um LLM, que eu vou perguntar. Diga o que é o Spider Project. Olha que a pergunta foi bem... Né? Se ele fosse para a web, o Google daria um monte de coisa. Pensou? Lendo que documentos? Os documentos que eu dei para ele. Que ninguém tem no planeta, só eu tenho. Está lendo. Eu preciso perguntar discretamente sobre o nível de conhecimento da faixa etária do usuário, que sou eu. Como é que eu pergunto isso para ele? Ele está aqui pensando que eu digo é abordando como ele vai responder. Vou pedir o código, mas também vou começar. Spider Project no software completo. Para suporte pleno, info. Eu não sei mais qual é o meu código. Oh, meu Deus. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Está checando se o meu código é válido. Inválido. Ou seja, ele não é mais um assistente, ele está servindo para Humberto como um agente. Na verdade, serve para mim como um agente e um assistente para Humberto. Porque Humberto não vai poder continuar se ele não falar com Marcos, sei lá no quê. Entendeu? Responda de qualquer forma. Qual o principal recurso desse API? Está bem descuidado o prompt, né? Para quem está sugerindo estudar prompt, está uma porcaria meus prompts. Essa regra, ela é do outro sistema e ele está aplicando aonde não era para aplicar. Então, aqui. O manual está em russo. Humberto, o manual está em russo. Eu perguntei em português, ele está respondendo em português. Sim. Então, ele está usando um sistema de tradução sem eu pedir para ele traduzir. Porque o LLM foi programado para identificar meu idioma. Na verdade, se não fosse assim, ele não seria um two-former. A página 5 do não sei o quê. Está aqui em russo, não sei o que isso aqui não. Entendeu? Eu posso fazer isso de forma verbal, conversando com ele. Então, é um assistente ou é um agente? Fala, Mariano. Uma coisa engraçada, hoje estava interagindo sobre a unidade 3 e ele percebeu meu sotaque espanhol e começou a falar em espanhol comigo. Tá. Veja, alguém mandou ele falar espanhol?
Não, mas ele sabe que precisa, então ele usa uma ferramenta. E aqui não tem assim, ó. Aqui não tem identifique o idioma e faça sozinho a tradução. Não tem aqui. Então, aquele assunto Toolformer existe. Mas isso não existia antes, era aquela caixa de texto que você desenvolvia. O que você está olhando na tela agora é um ecossistema que está permitindo cada vez mais coisa. Então, na semana que vem, nós vamos trabalhar de fato com as OS. Eles vão ganhar OS real e vocês vão ter que estudar tempo médio de falha, essas coisas que fazem de manutenção. Tu manja isso, Humberto? Um pouquinho. Pouquinho? Então, olha só, presta atenção. Vou abrir o chat de novo. Aqui. Quero entender melhor os processos de manutenção. Você é engenheiro o quê? Eletricista? Eletricista E, peraí, de segurança do trabalho. segurança do trabalho, e eu trabalhei pouco nessa área, mas eu quero estudar melhor o processo de gestão de OS, e com isso eu preciso entender quais são os indicadores de desempenho que eu devo perseguir para ter a melhor gestão de manutenção. Está vendo a preguiça, Humberto? Olha que não tem um erro de português aí, só naquilo que eu escrevi, tá? Só naquilo que eu escrevi. Você pode me entrevistar com 5 perguntas escolhidas com critério adequado para otimizar o nosso tempo, para entender melhor aonde eu quero chegar. Não sei o que é isso aqui, não. Mas tudo bem, vamos lá. Eu pedi um react, né? Quero que você pratique um react comigo até 5 perguntas. Pronto. Então, você que está em dúvida, Humberto, já tem toda a condição de lembrar e etc, etc. Eu estou usando o 3, eu vou botar o 4, tá? Porque ficar sabendo o que ele está pensando não me interessa. Eu quero coisa mais rápida. Pergunta 1. O grosso nome de serviço é corretivo ou preventivo? Qual é o seu caso aí? Corretivo, preventivo ou preditivo? Hoje é mais corretivo. Ou mistureba? Mistureba Não, esperta. corretivo. Olha o tom que ele está usando, hein? Mistureba esperta. Corretivo? Eu acho que você programou ele para ele ser meio carioca aqui na hora. E não, é que ele já sabe que eu falo assim. Então ele já. Valeu. Pergunta 2. As corretivas chegam por quê? Alguém liga reclamando? Alguém liga reclamando. Liga. E só conserta quando tudo para. Só mexe quando quer. É o samba da manutenção reativa. Hoje você registra quando foi feita, quanto tempo demorou? Sim. Sim. Registramos tudo. Então, Humberto, não tem desculpa para você não se enturmar com os indicadores de gestão. Você tem meta de tempo de resposta? 4 horas resolve? Metade do dia tá bom. Tem algum tipo de priorização? Sim. Sim. Aquela que chega primeiro. Aí ele vai pesquisar indicadores de gestão, viu, Humberto? Aí. E aí, quando você for fazer o seu relatório de gestão de OS, geração relatório de indicadores do mês, está aqui, você aprendeu. Estou parando aqui. Quer que eu monte um modelo dashboard? Está vendo? Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Ele pergunta se quer que monte um modelo. Mariano, isso aí é React, é Reasoning, é Chain of Thoughts. O que é isso? Parece React. E aí, se você disser que sim, esse cara, além de querer isso, ele quer um dashboard. Se ele quer um dashboard e não quer um isso, ele provavelmente poderia. Ele está reagindo para que você fique feliz. O seu prompt que você fez
Eu só quero isso. Ele não vai perguntar mais nada. Entendeu isso, Humberto? Entendi. Deixa eu ver se eu volto para cá para fechar isso. Então, esse aí é o Brookmeet, que você poderia completar o entendimento do seu caderno desnudo com isso aí. Aí no Brookmeet você tem como perguntar, você tem como editar o que você já fez, que não é o nosso assunto, mas está no vídeo do Mariano. E você pode escolher o 4.0, por quê? O 4.0 ele é direto. O O3 ele fica pensando, discutindo com você, pensando na vida, o que vai fazer. Leva um tempão. E tem vários modelos. Eu uso o 4.0 que resolve qualquer coisa. E tem o ambiente de desenvolvimento. Lembra que você faz um prompt? Aí você vai e... Aqui, ó. Ambiente. Considere falar assim, é o prompt do sistema. Só que tem um apoio muito legal para você fazer isso. E aqui dentro, você também pode fornecer informações para ele usar. E aqui dentro você pode configurar para ele usar ferramentas do tipo o Tools Former. E aqui do lado direito você tem ele para testar. É um chat, uma pergunta aqui. Não gostou? Acerta aqui. Não gostou? Acerta aqui. Ah, ficou bom? Então pronto, atualiza. Aí o que acontece? Você está no meio do chat, vou pegar um chat novo aqui. Chat novo. Eu vou perguntar para o chat novo, hein? O que é MS Project? Ele vai procurar em algum canto aí na internet, não sei, né? Ou ele pegou da coisa dele. @ Liquid Scheduling. É o meu assistente. É o meu agente. Nesse caso aí é um assistente, porque eu vou estar pedindo informações. Vou perguntar de novo. Considerando o agente, como escreve agente? Agente, responda novamente. Eu não vou ter pergunta. Ah, tudo bem. Olha aqui. MS Project é um software, não um agente. O agente do planejamento líquido é o promotor que planeia uma ferramenta de... Ele, o MS Project, suporta o planejamento líquido. Eu estou usando uma coisa já pronta, que me economizou muita coisa de prompt. Considere o texto a seguir falando sobre planejamento líquido e a seguinte está aberto, tudo escrito. Ele já vai lá direto. Pode até tentar, mas não nasceu para isso. Ele já seja formal nas respostas. Esse chat não exige formalidade. O outro exige, mas ele não está obedecendo. Embara amplamente não oferece suporte ao planejamento. Estrutura rígida fornece vínculos. Aí aqui o React aqui, Mariano. Deseja uma análise detalhada, orientação, não. Aí eu posso mudar aqui, eu não quero mais falar sobre isso. Eu posso mudar para manual do Spider, livro, não sei o quê. E aí, aquele prompt trabalhoso que você viu no encontro 1 e agora no encontro 2, cheio de coisa de me diga como você está pensando e depois ilustre aqui embaixo, responda. Não precisa, as coisas vão ficar muito mais simples. Mas você entendeu que todas essas técnicas, no fundo, são como você se comporta para falar com o cachorro. O cachorro não vai te entender, tu vai ter que dar docinho, vai ter que dar um agrado, vai ter que afagar o cachorro, e aí essa é a maneira da relação com o LLM. Só que está ficando do jeito que você fala com o cachorro fala inglês agora. Entendeu? Bom, acabou?
vocês têm que fazer aquelas atividades para que você reforce, não o blá, 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 mas que você tenta e vê se é isso, e pô, que saco, e quando for usar o mais GPT, e você já pode começar a pesquisar, só não bota arquivo. Você pode programar o prompt do usuário e tudo. O projeto segue a mesma linha, só que o projeto ele é só um depositório. Guarda coisas lá. E as coisas que você guarda lá, ele lê, ele consegue se achar no conjunto. Ele, sendo do projeto, ele considera os outros chats, coisa que sozinho não considerava. Uma coisa que eu aprendi recentemente, olha que maneiro, que eu fiz hoje durante o dia aqui. Aqui. E em todos os chats do dia de hoje. Lista apenas a atividade e o tempo médio dispendido. Ele não está pensando só nesse chat. Não é um ambiente, não é ecossistema. O que ele escreveu aqui? Quando aparece um azul, é coisa nova, tá? Que você não sabia. Eu também não li. Estudo, revisão do planejamento líquido. Interação em teste com agentes para planejamento. 20 minutos. 90 minutos. Em todos os chats e projetos, diga o que foi feito. Vai aparecer um azul. Cadê o azul? Expandir, baixar a tabela. Aqui já tem mais coisa. Explicação e funcionalidade no site do INSS. Eu gastei 19 minutos, 10 minutos, conversando com ele sobre isso. Discussão sobre efeitos colaterais de medicamento. Eu falei hoje, não falei a semana. Então, esse timesheet aqui paga os meus serviços que eu posso provar que eu fiz. Ele não mente. Por que eu estou falando isso? Porque é um ecossistema. O que eu fazia no LLM ficava só naquela janela de contexto. E se eu fosse perguntar alguma coisa, ele podia esquecer. Para fechar isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a janela de contexto que a gente pode escrever no chat. Humberto, aqui. Coloquei isso. Coloquei isso. Aí eu perguntei mais isso. Aí eu mandei uma lista de OS e uma pergunta. Aí eu mandei outra lista de OS igualzinha e fiz a mesma pergunta. Aí eu mandei 3 listas diferentes e fiz outra pergunta. Pedi um relatório em PDF, aí agora eu pedi de novo o mesmo relatório em PDF. Não tem espaço. Sabe o que ele faz, Humberto? Deve apagar mais antigo. Errei. Ele faz isso. Ele joga fora. E aí eu tinha perguntado, ele respondeu, mas ele esqueceu, acabou, já era. O que o desenvolvedor fez?
Você pergunta e vai colocando as coisas. Você não está vendo não, né? Tá? Está vendo a minha tela? Vamos. Paintbrush? Isso. Aqui. Você pergunta e ele vai colocando. Aí você dá uma tabela de OS, ele bota aqui. Da outra, ele bota aqui. Da outra, ele bota aqui. Da outra, ele bota aqui. Manda pesquisar, bota aqui. E aí ele pega toda a sua historinha aqui e guarda aqui. Entendeu? Aham. Ele usa um gerenciamento de memória que não atrapalha quem? A janela de contexto. Que é bem grande. Aham. Não era assim, Humberto. Não era assim, Mariana. Mas esse cara aqui, chamado ecossistema, está administrando a memória. Então, se eu coloco vários arquivos no Spider Está 1, esquecendo menos. ele está esquecendo menos. A proposta do fabricante é que ele guarde toda a seu jeitão para sempre. Só que aí seriam lagos e lagos fervidos, né? Não sei. Bom, temos 8 coisas para fazer e fica ligado no pedido para que você não use nada que não seja o essencial para fazer e é curtinho. Não bota OS. Faz perguntas conceituais, perguntas de trabalho. Se você bota OS, por enquanto, fica muito dado, muito relatório, entendeu? Seja a coisa mais simples. Tá joia. Eu vou fazer um vídeo para a terceira aula só sobre como construir um MyGPT dentro do que existe atualmente, tá? Embora eu tenha um vídeo com o Mariano, já pode ver aquilo ali, é a mesma coisa. Vai ser um pouco mais didático, entendeu? O Luciano entrou e saiu, não foi? Foi várias vezes. Foi. Várias vezes como? Eu só vi uma. Não, foram várias vezes. Eu só vi uma também. Mas. Gente, Deve estar em viagem, né? Viajando, talvez. ele chegou no hotel que ele falou, mas eu não sei se tá com uma, como é que chama isso? Conexão boa. Então, fechamos e estamos atrasados 20 minutos. Ok? Até mais. Então.